Vamos então aqui seguindo nosso estudo do livro E a Vida Continua, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo 21, já entrando ali, né, naquela quase reta final. Retorno ao passado vai ser a segunda parte desse nosso encontro de hoje. Bom dia, Marion. Então, nós paramos no nosso encontro passado naquela situação em que tivemos Evelina fazendo ali a viagem, reconhecendo, né, a sua família, o seu lar, né, seu esposo, a relação que ele tinha. Depois nós vimos também ali os sentimentos, né, que ela se viu envolvida. Depois Ernesto visitando no litoral, no Guarujá, a esposa Elisa, tendo o Desidério, né, que era ali o espírito que foi vítima daquele crime e que tinha se tornado então um obsessor. E ali então, conhecendo a trama envolvendo novas personagens, Amâncio, por exemplo, Brígida também, Brígida que era mãe de Evelina, né, e Amâncio que era ali o assassino que depois se tornou esposo dela. A gente viu todo esse emaranhado, né, de destinos, digamos assim. E Ernesto, então, encontrando com Desidério, viu ali os sentimentos que existiam, né, de ódio, de vingança e tudo mais. Todos eles, então, né, ambos, né, tanto Evelina como Ernesto, se viram bastante abalados emocionalmente, foram recolhidos para a recuperação rápida num centro espírita em São Paulo, para que recebessem através ali das preces, né, dos grupos, de um grupo de oração, né, as vibrações, para que pudessem se refazer. A partir dali, então, chegou o momento deles retornarem ao Instituto, né, de Proteção, que era a instituição onde eles estavam filiados, e ali, então, eles passaram, né, a confabular com Ribas para que se tentassem, né, ajudar de alguma forma. Então, eles mesmos tinham feito planos para auxílio, né, no caso Túlio reencarnando junto com Caio e Vera, né, que eram esses dois jovens que estavam ali para se casar. Vimos também ali alguns planejamentos, né, que eles faziam, mas tudo isso, então, no plano espiritual, decorreu durante 10 dias. Foi quando a gente viu aqui. E nessas conversas, né, o próprio Ribas, junto com a equipe espiritual que fazia parte daquele departamento, já também começava, então, a aprofundar as pesquisas para conhecer um pouco da história, né, porque aquilo que se via no momento, por parte de Ernesto e Evelina, né, era muito pouco, era muito pequeno, diante de toda a história que envolvia, né? Nós poderíamos dizer que era ali somente a ponta daquele iceberg, né? Porque era necessário fazer uma pesquisa, uma investigação muito mais profunda sobre a história, sobre a personalidade, sobre a tendência de cada espírito, para depois, então, começar a elaborar novos planos, né? Então, eles tinham ali, digamos assim, no impulso, algumas ideias, mas havia necessidade, então, dessa elaboração mais profunda para que não fosse feito algo apenas pela boa vontade, mas que fosse desenvolvida uma estratégia para que todos os espíritos realmente ali envolvidos nessa trama fossem efetivamente auxiliados. Bom dia, Gilda. Então vamos lá. Só recuperando aqui o trecho que nós finalizamos no nosso encontro passado. Decorridos 10 dias sobre o primeiro regresso a São Paulo, quando ambos já se admitiam plenamente refeitos, solicitaram audiência com Ribas, de modo a expor-lhe as ideias novas e comentar os acontecimentos havidos. O mentor acolheu-os com lenheza de hábito, ouviu-lhes atenciosamente os projetos, entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiam fossem mais longas. Meus caros, quando as súplicas de nosso Fantini chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares
de que se veem partícipes, sabemos agora, em documentação adequada, tudo aquilo de que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já nos entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação possuímos. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa da ação plena no trabalho espiritual, que vocês, aliás, reclamaram por reiteradas vezes, né? Então eles pediam, né, oportunidade de trabalho e tudo mais, e como eles... É bem interessante porque no início a solicitação que eles faziam era apenas ali ter uma ocupação, né, serem úteis de alguma forma, mas certamente eles não imaginavam que essas ocupações estariam ligadas diretamente com a própria história de cada um deles. Então eles se envolveriam com os próprios familiares, com os próprios entes queridos, na verdade com os próprios afetos e desafetos. Então, estariam agora certamente muito bem ocupados com essas novas tarefas. Bom dia, Didman. Será justo continuar agindo em favor dos nossos? Indagou Ernesto, no sincero propósito de acertar. Então aqui também vale a pena a gente comentar que em outras passagens de André Luiz, em outros livros, né, a gente via que os familiares, os entes queridos desencarnados, estavam sempre atentos e preocupados com as necessidades dos seus entes que ficaram aqui no mundo físico. Daí então, quando a gente recorre ao Livro dos Espíritos, e Kardec fala sobre espíritos familiares, sobre guias espirituais, sobre mentores e tudo mais, a gente vai perceber que muitos desses espíritos não são tão assim distantes da nossa convivência, né? Eram exatamente aqueles que nos antecederam, que estavam ali diretamente envolvidos. E muitos deles, inclusive, a gente chegou a acompanhar, recorriam à orientação de mentores, né, de orientadores de trabalhos nessas instituições, pedindo ajuda para situações complicadas vivenciadas por esses entes queridos. Eram casos, por exemplo, de aborto iminente, de suicídio iminente, de crime iminente, de uma desencarnação acontecendo de uma forma, né, muitas vezes bastante dolorosa. Então recorriam a essa assistência superior para poder ajudá-los. Então eles eram espíritos próximos desses encarnados, ou mesmo desencarnados também. Vimos ali, né, quantas e quantas solicitações, né, eram feitas, né, pedindo ali a intercessão desses mentores para auxiliar entes queridos que se encontravam presos, por exemplo, né, em planos inferiores, em situações muito dolorosas. O próprio André Luiz, a gente lembrou, né, que ele viveu durante muito tempo naquelas regiões umbralinas, e aí então a mãe dele, embora não tivesse contato com ele durante aquele período de quase 8 anos, estava ali intercedendo por ele nas regiões superiores para que ele recebesse a devida assistência, até o momento em que realmente ele se apresentava em condições. Então eram espíritos, no caso, como Evelina e Ernesto, espíritos que tinham ali as suas limitações, espíritos que eram recém-desencarnados, com 2 anos apenas, mas com muita vontade de auxiliar. Então eles auxiliavam dentro das possibilidades, mas sendo assistidos por outros espíritos em condições mais esclarecidas, mais elevadas, né? Então foi perguntado por Ernesto, será justo continuar agindo em favor dos nossos? Obrigação, meu amigo. Isso é nossa obrigação, declarou Ribas. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram, e não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. Acaso ser-nos-á lícito mentalizar reencarnações para Mancini, meu pai, em futuro próximo? Abalançou-se a dizer Evelina tímida. Como não, minha filha? Para isso, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos com planejamento exato. Então foi aquilo que nós comentamos, né? Que não basta apenas a boa vontade de querer ajudar. É importante fazer um planejamento, traçando destinos, colocando ali situações, experiências para todos, né? Para que haja realmente um resultado positivo. Porque muitas vezes, a gente já conhece essa história, né? Com a vontade de querer ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Então para isso é preciso, como foi colocado aqui por Ribas, estabelecer dados concretos com planejamento exato. Então é preciso ali fazer uma antecipação de muitas situações a partir daquela ajuda
que veio. Então, se por acaso quer ajudar e acaba atrapalhando, né, traz um prejuízo maior, e muitas vezes esperar que as coisas aconteçam, até mesmo que o espírito sofra uma determinada queda, é para ele uma ajuda. E como é que a gente vai poder antecipar tudo isso sem ter esse devido conhecimento? Por isso, então, esse planejamento deve ser muito bem elaborado. Sem dúvida, somos uma família só perante a divina providência, e estamos todos interligados com o dever da assistência mútua. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando caminho aos seus irmãos. Estimaríamos alguma indicação, algum conselho para começar, aventou Fantini, evidenciando a preocupação de quem não desejava ser importuno. O orientador resumiu: estamos com estabelecimentos de 10 dias passados, isso da visita que eles fizeram aqui em São Paulo, né? Bom dia, Andréa. Então, depois de todo aquele reencontro, né, aquele choque de emoções e tantas dúvidas que foram surgindo, né, 10 dias depois eles estavam ali agora, né, com muitas ideias ali se desenvolvendo. E o detalhe, a gente lembra, né, que o que André Luiz ele traz para nós aqui, todo esse processo de uma forma muito resumida, tanto que coloca para nós aqui, 10 dias foram passados. Ok, o que aconteceu nesses 10 dias? Quais foram os espíritos envolvidos? Quais foram ali as revelações que foram encontradas? Isso acaba ficando aqui para nós desconhecido. Então, só para a gente perceber que as coisas, embora possam parecer fáceis para nós que lemos uma história como essa, a gente tem que lembrar, né, de toda a complexidade, que existe muita coisa acontecendo nos bastidores que nós aqui não compreendemos e não conhecemos. Então, pode parecer fácil, mas a gente sabe que as coisas não são assim. Enviarei um observador imparcial ainda hoje a São Paulo para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Ao passo que vocês dois, amanhã mesmo, poderão visitar o sul paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever, né? Então aqui, enquanto alguns emissários viriam para cá, para conhecer um pouco da história de cada um, Ernesto e Evelina se preparavam para uma visita, nesse caso aqui, para conhecer, né, tanto Evelina indo conhecer a sua mãe, Brígida, como Ernesto ia reencontrar com Amâncio, que foi aquele que cometeu o crime, que era seu amigo do passado. Então, os dois estando no mesmo local, os dois reencontrando ali pessoas que faziam parte da sua história. Algo que é importante lembrar, a gente está vendo aqui a história se desenvolvendo de uma forma positiva. Espíritos bem-intencionados, espíritos que amam, que fazem todo esse planejamento. Mas é importante a gente lembrar, quando nós estudarmos, por exemplo, sobre processos de desobsessão, sobre os processos obsessivos, como nós já vimos, né? Como, por exemplo, no livro Voltei, que traz para nós ali detalhes, né, de Clarencio, não, desculpem, me esqueci o nome do espírito, era um obsessor, aquele que era religioso, né, que causou ali tantos problemas, me esqueci o nome dele agora, mas a gente vê que até mesmo num processo obsessivo também há esse planejamento, né? A gente vê, por exemplo, aqui, enviarei, Gregório, obrigado, Fabi, enviarei obsessor imparcial ainda hoje a São Paulo para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Dá para a gente perceber que se nós invertermos a polaridade, levando essa mesma ideia para um processo obsessivo, é assim também que acontece. Quer dizer, você vai provocar você vai desenvolver uma obsessão. Por si só, por um impulso tomado por um sentimento negativo, um espírito pode causar prejuízo. Mas nós vemos que muitos outros processos são muito bem elaborados, conhecendo a história de cada um, buscando ali principalmente as suas fraquezas, né, para que depois aconteça então um assédio. Então acontece também da mesma forma. São inteligências que vão se mobilizando no plano espiritual, cada uma com suas intenções, aquelas com intenções positivas e as outras com intenções negativas. De volta amanhã à noite, diz aqui ainda Ribas, estaremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e concretos, complementando a mesma ideia
tanto positivamente como negativamente. Então, faz ali uma apuração, conhece os fatos, elabora uma estratégia e põe em execução. O resultado vai depender das intenções. O entendimento foi encerrado. Então foi aqui que nós paramos no nosso encontro passado. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, olha que interessante, né? Essa condução regular para trazer trabalhadores, trazer espíritos que se movimentam entre o plano espiritual, né, entre essas colônias e o plano físico, tendo essa grande movimentação, especialmente para esses espíritos que ainda não trazem condições de terem essa independência no plano espiritual, né? Então, no dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade em cujos arredores Amâncio edificara um ninho doméstico. Então, só para a gente lembrar, Amâncio foi o assassino de Desidério, e Ernesto assumiu a culpa, né, porque ele teve a intenção, mas ele não viu o desfecho. Mas Amâncio, então, estava naquela região, ali, né, no sul da litoral de São Paulo, junto com Brígida, que era mãe de Evelina. Seguida por aquele que se lhe fizera irmão e benfeitor inseparável, Evelina transpôs os umbrais da antiga residência. E foi um doce voltar aos dias da meninice. Parecia-lhe estar regressando sequiosa, de afeto ao domicílio solarengo, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriam as férias escolares. Lembrando que ela tinha sido mandada por Amâncio intencionalmente para afastá-la, né, da residência, né, da própria mãe, da Brígida, para que ele pudesse concretizar suas intenções. Então ela passou durante toda a sua infância estudando em colégios internos, né? E aí então, quando havia férias, ela vinha para casa nesse período com toda alegria. Então o padrasto fazia isso intencionalmente para afastá-la. Lembrando que o pai dela é o Desidério, que era esse obsessor, né? Além do pomar farto, aqui a porteira vestida de trepadeiras silvestres. Mais alguns passos, o pátio enorme, espraiando-se na direção dos largos terreiros de tratamento do café. Então, para quem lembra, né, novela que mostra, né, aqueles cafezais, né, tratamentos de café e tudo mais, é nesse quadro aqui que nós estamos nos envolvendo, né? Lembrando que São Paulo, né, litoral paulista, Mata Atlântica e tudo mais, eram muitas plantações de café. Apoiando-se no braço amigo, a moça caminhou até a porta de entrada, sob o império das reminiscências que lhe senhoravam a alma. Atravessou-a com o enternecimento de quem penetra um local profundamente sagrado ao coração. O mesmo ambiente revestido de paz, a sala de visitas com o velho mobiliário que lhe falava tão alto a lembrança, o relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós, os tapetes em peles dos bracaiás que Amâncio abatera nos seus áureos tempos de caçador, quando de várias incursões em Mato Grosso. Aqui, só para a gente lembrar, né, ela fala sobre tapetes feitos de peles de aves, né, que foram abatidas. Né? Percebe-se que ela faz aqui um relato sem qualquer juízo de valor. Se era certo, se é errado. Ela apenas aqui fazia a recordação da lembrança. Né? Porque a gente poderia dizer, né, poxa vida, mas ela está contemplando um tapete de pele dos bichinhos que foram abatidos. Ela não está entrando nesse mérito. Ela está apenas fazendo uma descrição do ambiente que para ela era um ambiente tão caro. Né? E isso é importante também, porque muitas vezes a gente se apega a pequenos detalhes, né, se esquecendo do fundo da coisa. Né? Ali ela estava revendo os seus familiares. Então ela simplesmente relatava os elementos, né, que traziam ali saudosas lembranças. O lustre de 5 lâmpadas a penderem do teto e o piano em que tantas vezes acompanhara extasiada os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Uma surpresa banhou-a de júbilo. Na parte superior do instrumento, ao lado de esquecidas composições musicais, jazia uma foto que a retratava na juventude, e junto a essa recordação de família, uma rosa desbotada lhe comunicava a ternura materna. Né? Então aqui André Luiz também
traz um relato rápido, né, desse reencontro dela com o lar, mas a gente pode também lembrar de outros reencontros que nós tivemos, como foi o caso, por exemplo, da própria Evelina, quando ela chegou em casa, vendo ali móveis, vendo ali objetos, né, que foram trazendo para ela também ali grandes lembranças. André Luiz também fez o mesmo relato quando ele voltou para casa, depois desse período todo, só que para ele foi uma lembrança contrária, porque ele acabou sofrendo um choque, porque tudo aquilo que ele conhecia da sua casa estava mudado. A decoração modificada, móveis em outros lugares, a família indiferente à sua lembrança, né? Então, a gente vê aqui o contrário do que ela vivenciou. E certamente nós podemos generalizar que esse mesmo tipo de experiência é algo que acomete praticamente a todos os espíritos. Depois que vão para o plano espiritual, passam um tempo ali distantes de suas famílias e voltam. Então, aquela expectativa de você entrar no lar e começar passo a passo a reviver aquelas lembranças, né, ou sofrer o impacto daquelas imagens que você vai encontrando. Até que finalmente você encontra efetivamente as pessoas do lar. Mas por enquanto é só o cenário que ela vai ali descrevendo, né? A gente pode imaginar, né, da forma como André Luiz relata para nós, né, a avalanche de emoções e lembranças que ela vai vivenciando. E isso certamente, né, um impacto muito forte que o espírito vivencia, né, mais uma vez, tanto positivamente como negativamente, dependendo das circunstâncias, né? Vamos lá. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar após as refeições, e ali os encontrou em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada por indizível emoção, ajoelhou-se diante da genitora, em cujo rosto descobria mais rugas, emolduradas por mais amplas faixas de cabelos brancos, e depondo a cabeça em seus joelhos, chorou convulsivamente, como o fazia nas contrariedades e caprichos da infância. Dona Brígida não lhe registrou a presença, em sentido direto. Entretanto, parou o olhar cismarento no arvoredo próximo, sentindo de súbito intraduzíveis saudades da filha. Represaram-se-lhe lágrimas que não chegaram a cair. Que vontade de rever minha querida Evelina! E esta, que lhe captava os pensamentos, respondia: Mamãe, mamãezinha, mãezinha, estou aqui. Escoados alguns minutos de silêncio, o dono da casa, que ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto, a examinar nele os estragos do tempo, endereçou expressivo olhar à companheira e indagou. Aqui a gente vai ver que Ernesto não encontrava com Amâncio, né, há mais de 20 anos, porque depois que houve o assassinato de Desidério, ele acabou se afastando, né, e como André Luiz relatou para nós, ele acabou, tomado pela culpa, se afundando no trabalho. Daí então ele acabou se distanciando da família e ao mesmo tempo também se afastando de Amâncio, né? Então 20 anos depois que ele reencontra esse companheiro do passado. Daí então ele coloca, né, a examinar nele os estragos do tempo. Então daí esse relato. Mas endereçou então, Amâncio endereçou o expressivo olhar à companheira e indagou: Por que parou a conversa, meu bem? Pensando em quê? Carregava-se-lhe a voz da gentileza característica do homem, que não se permite deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento, surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava. Isso porque a gente lembra que Amâncio se aproximou dela por interesse, né? Tanto que ele afastou a filha, assassinou o marido para poder tomar essa mulher para ele. Só que agora, nesse tempo todo, Ernesto se surpreendia exatamente pelo trato com que Amâncio dedicava à esposa, né, com todo afeto, com todo carinho, né, muito diferente do que ele imaginava que seria, né, desde a época que teve a tragédia que envolveu todos. Né? Bom dia, dona Miriam. Não sei explicar, Amâncio, anotou Brígida, mas venho sentindo imensas saudades de nossa filha. 2 anos de ausência. E mais concentrada, por que haveria de partir assim tão cedo? Isso porque ela desencarnou aos 26 anos de idade, como nós vimos, né? Tolinha, objetou o marido com admirável desvelo.
O irremediável pede esquecimento. O passado não volta. Creio, porém, que haverá outra vida na qual se encontrarão os que muito se amaram neste mundo. Disse ela, né? Os filósofos dizem isso, mas os homens práticos afirmam, e com razão, que nada se conhece dos finados além da certidão de óbito. Então, uma expressão bem curiosa, né? Que realmente, né, nada a gente conhece dos mortos depois que eles morrem, a não ser, né, a certidão de nascimento, é o máximo que a gente consegue, ou então a gente complementa a própria sepultura. Mas aí vem a doutrina espírita e começa a abrir para nós os portais do plano espiritual, mostrando, né, que aqueles que desencarnaram, né, os mortos continuam vivos, né, e é exatamente através não apenas dos ensinos, mas da própria mediunidade, né, estabelecendo esse canal de comunicação entre os dois mundos. Então foi a grande revolução que o Espiritismo trouxe para nós, revelando, né, esse mundo que até então ficava no nosso imaginário como elemento de fé. E agora então ele passa a se tornar um elemento de convicção. Nesse momento, Ernesto tateou a cabeça com uma das mãos, como a pesquisar-lhe as elucubrações manifestas, e identificou-lhe cravadas na memória as cenas vivas do assassínio de Desidério, profundamente bloqueadas nos escaninhos da mente. Então aqui Ernesto, né, tocou a cabeça de Amâncio, e André Luiz já mostrou para nós também ele próprio, sondando os pensamentos daqueles que eram os assistidos, né, pelo trabalho que ele desenvolvia, tentando ali sondar, né, qual exatamente ali as suas ideias, os pensamentos. E nós já vimos, né, no próprio Sexo e Destino, como nós já estudamos, André Luiz prestando uma assistência ali, né, para uma das nossas personagens, para poder entender exatamente o que ele tinha de problema de saúde, já que ele teve ali um desmaio, né, vocês se lembram? Ele se encontrava ali no escritório dele, em casa, e ele teve um desmaio. E aí André Luiz, para poder entender o que aconteceu, ele começou a explorar o pensamento daquele personagem, me esqueci o nome dele, mas estimulando-o a reviver a história em torno da sua saúde. Então ele não sabia porquê, esse encarnado não sabia porquê, mas ele começava então a lembrar da doença, lembrar do mal-estar, lembrar da visita ao médico, da conversa que foi feita e tudo mais. E ele foi então, sem que ele percebesse, na verdade ele estava sendo conduzido nos seus pensamentos. E aí a gente vai lembrar a própria questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que são, na verdade, os espíritos que nos conduzem muito mais do que nós imaginamos. E aí, então, naquela passagem, a gente relembrou exatamente essa questão para falar sobre isso, né? A capacidade que os espíritos têm de acessar os nossos pensamentos e manipular as nossas ideias, tanto positivamente como negativamente. Naquele caso, André Luiz mostrou para nós esse recurso para poder encontrar ali, né, as condições favoráveis para o auxílio que ele desejava prestar. Mas já vimos também ali em situações de processos obsessivos em que os espíritos aprofundam, né, as suas pesquisas na mente daquele que é o alvo, procura ali aquelas dores morais que se encontram adormecidas, esquecidas, e eles fazem com que aqueles alvos revivam aquilo e fiquem ali se torturando sem saberem por quê. Por que aquelas lembranças estão voltando? Por que aquilo está sendo uma tortura? E, na verdade, são estímulos que eles acabam sofrendo. E aqui exatamente a gente está vendo o que Ernesto faz com o Amâncio. Tateou-lhe a cabeça com uma das mãos, ali uma técnica, né, apenas para sondar ali os pensamentos, como a pesquisar-lhes as elucubrações manifestas. Então, quer dizer, aquelas lembranças, aqueles pensamentos que ficam ali quietinhos, adormecidos. E identificou-lhe cravadas na memória as cenas vivas do assassínio de Desidério, profundamente bloqueadas nos escaninhos da mente. Então, se fosse ali um arquivo, né, como um arquivo mental que nós pensamos, você encontraria ali, né, naquele prontuário, né, os detalhes daquele crime. Mas eram ali, simplesmente, para que eu vou pensar nisso? Isso é coisa do passado, eu não quero mais saber. E aí então André Luiz relata aqui sobre Ernesto. No entanto, algo lhe dizia no íntimo que não lhe era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo, absolutamente inútil,
quando tudo lhe fazia crer que Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para as famílias numerosas. Então Ernesto utilizou essa técnica, lembrando que ele estava já no plano espiritual há 2 anos, e portanto quando André Luiz fala que depois de 2 anos eles começaram a fazer as visitas. Mas o que aconteceu durante esses 2 anos? Eles estudaram muito, nós vimos, né, sobre magnetismo, sobre evangelho, sobre reencarnação, sobre todos os temas que seriam úteis para que essas tarefas pudessem ser desenvolvidas. Então aqui nesse caso ele teve condições de sondar o pensamento de Amâncio, mas, como foi colocado, algo lhe dizia no íntimo que não era lícito convocar o espírito a qualquer estado negativo. Quer dizer, você encontrou, você viu que está ali, mas você não deve fazer isso. Simplesmente, primeiro, porque não é útil. Segundo, porque não é, né, da sua competência fazer qualquer tipo de julgamento, já que o trabalho dele era um trabalho de assistência. Então, olha só as capacidades que os espíritos têm em termos de técnica, mas ao mesmo tempo as responsabilidades dentro do campo moral. Para que você vai torturar alguém? Quer dizer, se você fizesse isso, Ernesto, de assessor, passaria a ser um obsessor, porque ele provocaria essas dores morais naquela pessoa. Depois aqui embaixo, então, André Luiz relata que Amâncio, então, conforme Ernesto observava, se tornou ali uma pessoa respeitável, já que ele era dono de uma fazenda de café. Dá para a gente imaginar e quantas famílias trabalhavam, né, naquela tarefa, quantas e quantas famílias trabalhavam naquele local sob a orientação de Amâncio. Então ele podia ser um homem ganancioso naquela sua época, foi um criminoso pelo ato que ele praticou, mas no presente ele era uma pessoa transformada, embora, conforme Ernesto observou, as lembranças estavam ali registradas na sua mente. Angelina colocou, né, no início da semana acordei de madrugada com o jovem pedindo para ir até a mãe dele, deu um pouco de trabalho, porque não queria ir embora. Pedi aos irmãos que o ajudassem, né? Graças a Deus ele foi levado. Então os espíritos ali, principalmente aqueles que não têm ainda esse entendimento, né, sim, desencarnado. Esses espíritos que não têm ainda esse entendimento, né, sobre os mecanismos, eles agem de uma forma impulsiva. Né? Então eles pedem ajuda, eles querem que alguém faça alguma coisa, mas sem se darem conta, né, de como ajudar, por que ajudar e qual vai ser a consequência dessa influência. Né? Então eles acabam encontrando ali aqueles que podem ajudar de alguma forma, mas depois então eles precisam ser orientados. Né? Então é uma experiência interessante, Angelina. Bom, via-o ali não somente devotado e terno para com a mulher que lhe fora vítima, porquanto era fácil adivinhar-lhe igualmente a condição de administrador estimado e digno, através dos empregados tranquilos e felizes que se lhe aglomeravam em derredor da casa. Né? Então, mais uma vez, no passado ele pode ter tido aqueles atos que são reprováveis, né? Mas no presente ele se mostra, embora ainda em débito com as leis divinas, no presente ele se mostra um homem, pelo menos ali, digamos, regenerado no sentido de conduta com as pessoas, com os semelhantes. Né? Além disso, pensava por que haveria de acusá-lo se ele, Ernesto, apenas não exterminara Desidério por falta de pontaria. Então, lembrando, Ernesto, por ciúme, apontou a arma por Desidério, que os 3 estavam em caça, e aí então o Ernesto acabou errando. Mas o Amâncio, aproveitando a oportunidade, consumou o ato. Então, quer dizer, o Ernesto pode ter errado a pontaria, mas ele atirou para matar. A sorte, entre aspas, foi que ele errou. Então ele teve intenção, mas não cometeu o ato. Então, se ele teve intenção, ele já cometeu ali o ato, né, em si, pelo menos mentalmente. Então, como é que ele vai julgar alguém se ele próprio teve a intenção de cometer o ato, né? Cometer aquele crime? Semelhantes reflexões escaldavam-lhe a cabeça quando escutou Evelina que se queixava em pranto para o coração materno. Né? Ernesto estava ali observando, Evelina estava junto da mãe da dona Brígida. Né? Ó, mãezinha, sei agora que meu pai erra nas sombras da alma. Transformou-se num espírito empedernido no ódio. Que poderemos fazer nós duas para ajudá-lo? Então,
Desidério era ali o obsessor, né? Até aí a mente de Brígida, fundamente distanciada de qualquer preocupação com o primeiro esposo, nada pôde registrar em sentido direto, senão doloroso e vago impulso de retorno ao passado, sem permitir que a imagem de Desidério se lhe imiscuísse na lembrança. Mas a filha insistiu. É aquela história, né? Quando ele lembrou da filha fez conexão com o pai, deu aquele aperto no peito. Então esse tipo de sentimento que ela vivenciava, mas sem necessariamente reviver a memória, reviver aquelas lembranças. Auxilie, mãezinha, auxilie meu pai para que volte à vida terrestre. Quem sabe, a senhora e meu pai, Amâncio, vivem quase sós nessa casa. Um menino, um filho do coração. Nesse trecho da súplica filial, a genitora deixou-se empolgar pela ideia de que estavam, ela e o segundo esposo, envelhecendo no corpo físico, sem qualquer descendente, e que uma criança perfilhada por eles seria talvez um apoio para o futuro. Então a Evelina estava ali, semeando na mente da mãe aquele desejo de que poderiam, já que eles estavam envelhecendo, os dois viviam sozinhos e tudo mais, por que não trazer ali um filho do coração, uma criança adotiva, para poder ali preencher aquele espaço deixado no coração dela, Ao contato das palavras de Evelina, cresceram-lhe os pensamentos nessa direção e passou a refletir. Um menino, alguém que lhe povoasse a existência de esperanças novas, alguém que lhes continuasse a sustentação das ideias de trabalho naquele diminuto recanto de solo. Então as lembranças começaram a vir para que essa criança que poderia chegar fosse ali, na verdade, o herdeiro da família, dando continuidade ao trabalho que estava sendo feito. Movida pelo entusiasmo da filha que lhe assimilava os pensamentos de adesão ao tema fundamental da mensagem de alma para alma, Brígida sondou o companheiro. Então, mais uma vez aqui, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que supondes, de sorte que são eles que vos conduzem. Então aqui a gente vê mais uma vez, agora aqui de uma forma positiva também, a influência da filha sobre a mãe, induzindo nela ideias construtivas, para fazer com que a história deles ali se alinhassem. E aí, mais uma vez, a gente também vai encontrar da forma negativa, instigando sentimentos negativos, instigando discórdias, instigando pensamentos autodestrutivos. Então, tudo isso acontece nesse processo. Diz então aqui Dona Brígida: Amâncio, muitas vezes penso em nossa velhice solitária, com tantas possibilidades em mão. Não concordaria você em que tomássemos um garoto para ser filho que não temos? Que ideia! Em nossa idade, não somos tão velhos. Ora, Brígida, era o que faltava. Você não acha esquisito terminarmos a vida fazendo mamadeira para criança? E se for o contrário, Deus poderá conceder-nos dilatado tempo ainda na terra. E se deixássemos aqui um bravo rapaz que nos administrasse a fazenda, dando continuidade à nossa organização? Então é interessante o raciocínio dos dois, Um pensa no trabalho que uma criança vai dar, a outra pensa nos benefícios que essa criança oferecerá para a família, e para eles próprios, Porque em vez de um dar mamadeira para a criança, de repente é essa criança que cresce e dá papinha para os pais, Então é apenas ali uma inversão, uma questão de perspectiva. Não tem o seu otimismo, apontou o marido com generosidade e carinho, a lhe transbordarem da voz. Mas sempre admirei os seus caprichos. Não me oponho aos seus desejos, mas exijo que seja um homenzinho que venha para cá ao nascer, sem que os pais nos incomodem e que chore pouco. Tudo isso desde que você nada reclame da trabalheira. Oh, Amâncio, que alegria! Ante o júbilo da esposa, que se transfigurara feliz, o interlocutor sentiu misteriosa aventura,
acariciando-lhe as entranhas do ser. Levantara-se Evelina e avançara para ele, osculando-lhe os cabelos agrisalhados, ao mesmo tempo em que lhe estendia a destra sobre o tórax, qual se lhe afagasse o coração. Então, aqui nesse ponto, a gente vai encontrar aqui esse planejamento de uma adoção. Então, eu conversei esses dias sobre a questão de adoção. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo com um grupo de jovens para falar exatamente sobre adoção. Então, era uma evangelizadora com 3 crianças adotivas. Eu fui convidado para falar exatamente para elas, para as crianças adotivas, sobre o que o Espiritismo fala sobre adoção. E aí, então, nas pesquisas que eu realizava, para poder entender um pouco mais do assunto, para poder encontrar ali subsídios, para que eu desenvolvesse esse pensamento, essa ideia, com aquelas adolescentes, crianças de 13 anos de idade, pré-adolescentes de 13 anos de idade. Então, o que eu poderia falar sobre adoção para crianças que são adotadas? E aí, então, a grande dificuldade que eu acabei encontrando foi perceber que, dentro da doutrina espírita, nós encontramos com muita facilidade falar para pais sobre adoção. Então, os pais estão ali fazendo aquele trabalho caritativo, aquele trabalho de assistência, como nós vemos aqui nesse relato. Então, ali, 2 pais, um casal, fazendo ali um planejamento sobre uma adoção. Então, quem seria esse espírito que viria até eles? Um espírito comprometido com a própria história. E aí mostrando que existem caminhos do plano espiritual para juntar espíritos aqui no plano físico, que nem sempre vem através da gestação, nem sempre vem através da consanguinidade, mas vem por caminhos diversos, caminhos esses que nem sempre são fáceis de compreendermos, exatamente porque nós não conhecemos o outro lado. Então, como eu dizia, é muito comum a gente encontrar que os pais devem ser amorosos, que os pais devem compreender, que a adoção é um gesto de caridade muito grande, que esses espíritos que vêm nessa condição são espíritos que muitas vezes passam por experiências dolorosas, de abandono, de filhos que são retirados dos lares pelo fato dos pais serem agressivos. Então, são vários os motivos que essas crianças acabam vivenciando. Mas o interessante foi que eu tive que trabalhar por uma perspectiva diferente. Porque eu não estava falando para pais sobre crianças adotadas. Eu estava falando sobre crianças adotadas olhando para os seus pais. E para isso eu não encontrei nada. Eu falei, bom, eu vou ter que me virar e criar aqui alguma estratégia. E comecei a trabalhar com elas sobre a ideia da reencarnação, sobre a ideia da vinda. Mas no final da história, acabei colocando para elas assim, que muitas vezes são os filhos que adotam os pais. Embora os pais, tendo ali toda a autonomia, tendo toda a maturidade, acabam naturalmente procurando um orfanato, procurando ali toda aquela questão legal para poder fazer a adoção e tudo mais. Mas afetivamente são as crianças também que adotam seus pais. Porque eles acabam ali naquela condição, na posição deles de filhos, como eles se relacionarão com aqueles que são os seus pais. São crianças muito novas, são crianças mais velhas, mas que o importante de tudo é que o sentimento de amor deve prevalecer entre todos. Então, quando nós estudamos sobre esse tema, à luz da doutrina espírita, bom dia, abraço. Quando nós estudamos sobre esse tema, à luz da doutrina espírita, nós vemos agora, nesse relato que é apresentado para nós aqui por André Luiz, exatamente o início de um planejamento. Pelo menos a ideia que foi lançada aqui por Evelina. Porque essa foi a semente que foi lançada, a ideia amadureceria e começaram então a planejar, vamos adotar uma criança. Em que condição essa criança vai chegar? Nós veremos depois o desdobramento aqui nos capítulos seguintes, para entendermos dessa forma romanceada, nesse caso em especial, como essa criança chegou nessa família. E mais do que isso ainda, nós estamos aqui vendo a aproximação de 2 espíritos que tiveram laços que foram criados de uma forma muito dolorosa, porque nós estamos aproximando aqui de novo aquele que foi o assassino e aquele que foi o assassinado. E é aí que nós vamos entender que tanto na maternidade e paternidade consanguíneas, como na adoção, espíritos que se aproximam trazendo sentimentos prévios, que isso pode acontecer.
né, unindo espíritos que tiveram históricos, que precisam se resolver, como nós vimos também, como por exemplo no Memórias de um Suicida, essa mesma ideia da gestação, ou também podemos extrapolar para a adoção, de espíritos que não têm qualquer vínculo com aquela família, em que o ato de caridade ele é pleno e absoluto. Mas aí nós vamos perceber, né, conforme nós vimos lá no Memórias, o Camilo trazendo para nós ali que alguns casais foram convidados, né, para serem pais. Nesse caso, né, vamos dizer assim, pais adotivos, embora consanguíneos, né, porque a ideia foi, olha, você vai gerar um filho que foi um suicida e esse espírito vai trazer grandes limitações como consequência do seu ato. Então esses espíritos sabiam que essas crianças que nasceriam, né, trazendo ali, né, deficiências físicas, deficiências mentais, limitações graves, severas algumas vezes, né, que esses então seriam adotados por eles como pais consanguíneos para ajudar esses espíritos no processo de evolução. Para eles, pais seria uma oportunidade de fazer uma caridade que traria benefício para eles, fazendo com que saltassem etapas, né, de situações, de experiências dolorosas que eles precisariam vivenciar, portanto eles teriam esse abono para poder facilitar, e ao mesmo tempo o espírito receberia, né, esse gesto de caridade, o acolhimento do lar, o auxílio para poder se reconstituir. Mas aí nós vimos, né, que nem sempre isso acontece com facilidade. Camilo relata para nós ali de família, né, um casal, aqui do Brasil, eles vieram de Portugal para cá, trazendo aqui esse espírito para o Brasil, e o casal se negou, dizendo, olha, eu não quero não. Eu prefiro seguir ali o meu ritmo normal, né, o ciclo normal de evolução de experiências que eu preciso vivenciar, do que pegar uma criança nessas condições. Então temos aqueles que aceitam por um gesto de caridade, né, por uma missão, muitas vezes, né, uma missão que, claro, não é uma missão de doação total, traz ali uma retribuição para eles, né, então é quase que uma troca que é feita. Né, então, você faz isso, eu te dou uma recompensa para esses espíritos nessa condição. Mas aqui nós vamos encontrar espíritos que vão se aproximando de uma forma bastante problemática. De que forma que eles vão se aproximar? Como é que o amor será capaz de desfazer aquele sentimento tão cristalizado naquele coração, como a gente vê de Desidério, né, que ele já se encontra na condição de um espírito obsessor altamente desequilibrado e vai exatamente ali, no próprio lar, encontrar aquele espírito que foi o seu algoz no passado. Então esse é o processo que a gente vai observar por aqui. A Angelina colocou, tem um trabalho realizado por um grupo de adoção. A cada 15 dias uma amiga do grupo vem até a Rádio Esperança falar sobre adoção. Muito bom, né? Então um trabalho belíssimo, né, que certamente traz bons resultados. Bom, vamos lá. Próximo capítulo aqui a gente vai só fazer o início, para aproveitarmos aqui esse nosso tempo. Capítulo 22, então, Bases do Novo Porvir. No dia imediato, a conferência com Ribas. Então, eles estavam previstos de virem aqui para a casa deles, né, para a fazenda deles, reencontrar a família e começar ali, né, a rever esses entes queridos que não tinham ainda sido encontrados, né, principalmente por parte de Evelina, né, que era a mãe e o padrasto. Então, no dia seguinte, vamos agora conversar sobre tudo aquilo que foi observado. Ernesto e Evelina confiaram-lhe sucinto relatório da visita realizada na véspera, a que o mentor deu ouvidos atentos. Esmerando-se no aproveitamento das horas, o sábio amigo requisitou um grupo de fichas, alinhadas em arquivo próximo, e iniciou o trabalho mais importante da entrevista, analisando a situação de Túlio Mancini. Considerou que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. Entretanto, isso não invalidava o compromisso da senhora Serpa, cujo auxílio junto dele não devia esmorecer, organizando-se-lhe o renascimento próximo. Então, enquanto a gente viu aqui, né, toda a visitação que foi feita, as lembranças que foram reavivadas, sentimentos que foram ali contraditórios, né, que confrontavam com as expectativas deles, né, nós temos Túlio Mancini, né, aquele nosso
aquele nosso personagem que se encontrava no plano espiritual, nesse processo, né, de auxílio, nesse processo terapêutico, mas como nós vimos aqui, dada, né, a potência da auto-obsessão que ele desenvolvia, ele muito pouco aproveitava daquilo que estava sendo oferecido. A gente lembra, né, em capítulos anteriores, que Evelina tinha então aquele compromisso, né, ela se preparou para isso, estudando os temas, né, de evangelização, de reencarnação, de afetividade e outros temas, para que ela se tornasse a terapeuta dele, para que ela própria pudesse ajudar. Porém, Túlio apresentava já aquela obsessão por ela desde quando encarnados. Era aquela paixão, né, que foi ali frustrada e que ele não esqueceu, e que ele continuava alimentando ainda. Então, ao mesmo tempo que para ela era necessário que ela transformasse o sentimento de um relacionamento afetivo para um sentimento materno, mas ele, por sua vez, ele resistia muito a essa mudança. Toda vez que falava sobre o Evangelho, toda vez que falava sobre o amor puro, o amor mais elevado e tudo mais, ele se recusava, porque o que ele queria era reviver com ela aqueles sentimentos do passado. Por isso foi colocado para nós aqui, né, que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. Ele resistia a isso, ele tinha realmente essa ideia, né, de auto-obsessão, era muito profunda. Então ele queria, de qualquer forma, reviver isso tudo. Estabelecendo bases para o futuro, ele e Ribas traçaram um programa de ação imediata e mais claramente definida para os dois amigos, em cujo desempenho se eles aplicassem as forças mais com a eficiência precisa. Evelina permaneceria a sós ao pé de Mancini, continuando a presidir-lhe quanto possível, a renovação mental, ao passo que Ernesto se encaminharia diariamente ao plano físico de maneira a colaborar, no limite dos seus recursos, a benefício de Desidério e Elisa, carecedores de urgente e fraternal socorro. Então aqui a gente começa agora. Primeiro foi aquele contato inicial para reconhecer ali as famílias. Depois então foi aquela observação mais atenta agora, né, com o objetivo de ajudar. E agora vem ali o compromisso assumido pelos dois. Então eles já começavam a receber as suas designações para as tarefas que tinham que se realizar. Então ela, Evelina, estaria ali diretamente ligada a Mancini, continuando aquele trabalho de assistência, enquanto que Ernesto se preocuparia então com Elisa e Desidério, né? Desidério que era o obsessor, né? Que era alvo do seu grande ciúme, e Elisa que era a sua esposa, que tinha sido a sua esposa. Então ele se dedicaria a esses dois. E aí então nós voltamos para aquela ideia inicial, quando fala então, lá no Livro dos Espíritos, sobre os espíritos familiares, que sempre tentam ajudar, então é sempre dentro dos limites. E como nós vimos aqui, enquanto Evelina ajudaria quanto possível, Ernesto no limite dos seus recursos. Então eles fariam aquele trabalho, mas fariam esse trabalho de uma forma assistida. E eles então teriam sido designados exatamente pela relação que eles tinham com esses dois. Evelina tinha um compromisso com Túlio, já que ela foi a responsável pelo desequilíbrio desse jovem, iludindo-o na sua juventude, enquanto que o Ernesto estaria ligado a Desidério e Elisa, porque ele Ernesto, foi o responsável, né, digamos assim, pelo menos indiretamente, pela desencarnação de Desidério e desse estado de desequilíbrio em que ele se encontra. Então, dois trabalhadores envolvidos em duas tarefas, em que eles não apenas estão envolvidos diretamente com ela, mas eles foram, podemos dizer, a causa de ter chegado nesse ponto, de ter chegado nessa condição. Então, por isso, então, os dois estão diretamente envolvidos. Então, não é apenas ali um trabalho de assistência, uma missão. É um compromisso que eles têm de consertar o passado que eles desequilibraram. Então, a gente vai no nosso próximo encontro, continuar a partir daqui, então, como nós vimos aqui no título desse capítulo, né? Bases de novo por vir. Então começou a organização do trabalho propriamente dito, né? Então tudo isso vai acontecendo como nós vimos, né? O planejamento no plano espiritual
em que nós temos ali a organização do trabalho, a pesquisa, né, o entendimento das condições de cada um, quais são os objetivos que começam a ser traçados, para que depois, então, o trabalho seja efetivamente implementado. Né? Então, essa aqui, nós começamos, então, a ver aqui a organização, e depois, no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós veremos, então, ali o trabalho começando a ser colocado em prática. E aí nós veremos, né, que, embora, né, o planejamento tudo dá certo, mas na execução nem sempre as coisas são fáceis. Então nós veremos aqui como cada um conseguiu pôr em prática aquilo que assumiu como tarefa. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Concluímos aqui mais esse capítulo número 21, né? E